Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 5 do capítulo 3 do volume 2 do livro Curso de Física Básica do professor Moisés no Senvai. A questão 5 é a questão dentro do capítulo da parte de oscilações e movimento harmônico simples. Ela diz o seguinte: uma bola de massa M, de massa fresca de pão, cai de uma altura Hzinho sobre o prato de uma balança de mola e fica grudada nele. A constante da mola é K e as massas da mola e do prato podem ser desprezadas. O item A: qual é a amplitude de oscilação do prato? Item B: qual é a energia total de oscilação? Então, pessoal, vamos resolver essa questão de duas formas diferentes. A primeira delas, eu basicamente vou estar utilizando os conceitos de conservação de energia e vou estar encontrando a amplitude de oscilação do prato. Para tal, eu vou estar inicialmente desenhando três situações: a situação em T igual a zero, a situação na colisão e a situação com a mola comprimida. E nesse primeiro caso, nessa primeira forma de resolver a questão, eu vou estar utilizando aí os momentos, né, as energias nos instantes antes da queda e já com a mola deformada. Utilizando a conservação de energia, nós conseguimos determinar essa amplitude de oscilação, tá certo? Na outra forma de resolvermos, eu vou estar determinando na situação 1 e na situação 2, que é a situação antes da queda e no momento que ele, imediatamente quando ele toca, né? Então, eu vou estar utilizando segunda lei de Newton na situação de equilíbrio para estar encontrando o x, utilizar a questão da queda livre para estar encontrando a velocidade com que ele toca o prato, né? Com que a bola toca o prato, e com isso, então, encontrarmos as velocidades e posições iniciais desse oscilador. Com essas informações, as condições iniciais, nós substituímos isso na equação do deslocamento, né, do x versus t. E com isso, encontramos a amplitude. Então, o item A será feito de duas formas distintas e o item B, para estar encontramos a energia total de oscilação. Nós lembramos, né, da definição como foi discutido nas videoaulas conteúdo, que a energia total de um oscilador ela vai ser K, a amplitude ao quadrado dividido por 2. Então, com a amplitude em mãos do item A, substituímos nessa forma que eu acabei de mencionar e encontramos aí a energia total, tá certo? Então vamos lá, vamos começar esquematizando o problema. Então, inicialmente, né, no T igual a zero, temos uma massa aí de fresca de pão com massa Mzinho, largada do repouso, então velocidade inicial igual a zero, a uma altura H do prato, ok? Cuja esse prato é conectado a uma mola que é conectada ali na balança, ok? Com constante elástica K. Na situação em que essa massa de pão atinge o prato da balança, nós temos essa que eu estou chamando T da colisão. Então, nesse ponto que ainda corresponde à situação de equilíbrio, né, a força-peso vai se equilibrar com a força restauradora aí da constante devido ao sistema aí prato-mola, ok? E na situação 3 é a situação em que a massa do pão, né, vai deformar a mola, como aqui representado. Então esse tempo é maior do que o tempo da colisão e encontrando assim uma amplitude máxima aí de deformação que eu estou rotulando como A, ok? Então nessa situação, que é a situação em que inicialmente, né, toda a energia potencial é convertida em cinética para cá, e aqui a cinética é convertida em potencial elástica nessa situação. Então, por isso que eu disse que aqui o V é igual a zero, aqui o V vai ser um V, que a gente vai estar encontrando, tá certo? E no caso em que T é maior do que o T da colisão, toda a energia cinética, né, potencial que foi convertida em cinética, aqui será convertida em potencial elástica. Então, o V aqui é igual a zero, tá certo? Então, na primeira forma de resolver,
eu vou estar apenas considerando essa situação e essa, e aí eu vou estar igualando as energias, como o sistema não tem nenhuma energia dissipada, tá certo? Então, nós igualaremos as energias nessas duas situações e encontraremos a amplitude. Depois eu vou dar só o desconto associado aí com a situação da massa, como eu vou estar explicando daqui a pouquinho, tá certo? E na outra forma de resolver, vamos estar passando pelo passo intermediário, que é no instante aqui da colisão, e aí vamos estar determinando o V e o X, que correspondem às condições iniciais da equação do movimento desse oscilador. Então vamos lá, vamos começar da primeira forma aí, como eu já destaquei duas vezes. Então, vamos utilizar a conservação da energia para encontrar a amplitude de oscilação do prato da balança, tal como. Então temos aí que a energia, né, como eu falei, eu vou estar pegando essa situação e essa situação aqui. Então, a energia no T igual a zero vai ser igual a energia nessa situação do T maior do que o tempo de colisão. Então, a potencial elástica é mais cinética mais potencial igual a cinética mais potencial em cada um dos instantes de tempo aí diferentes, tá certo? Então, no T igual a zero, estou rotulando aqui o K0 mais o zero, e no instante final, K de T mais um U de T. Nessa situação inicial, no T igual a zero, como a massa do pão é largada, né? Então ela sai, então ela parte do repouso, então a energia cinética inicial é nula, então só vai ter ali potencial gravitacional. Na situação do lado direito, o que nós temos é que como eu estou nessa situação aqui, então também a energia cinética vai ser nula, vai ter toda essa contribuição da energia aqui, vai ser associada com a energia potencial elástica, ok? Então, dessa forma, do lado esquerdo temos o U, que é correspondente a potencial gravitacional, então teremos o mg, o H mais A, porque corresponde a esse Hzinho e esse Azinho, é como se esse fosse o meu nível de referência, tá certo? Esse é o nível de referência. Então vamos lá. Vou só apagar aqui. Ok. Então do lado esquerdo é isso. mg que multiplica Hzinho mais A. E do lado direito, que corresponde apenas, o termo não nulo é a potencial elástica, vai ser K ao quadrado dividido por 2. Ok? Então vamos lá evidenciar, encontrar essa equação do segundo grau para A. Então temos aí K ao quadrado dividido por 2 menos MGA menos MGH, né? Então só passei esse camarada aqui para o lado direito. Então vai ganhar um sinal de menos e vai abrir esse termo menos MGH menos MGA, como aqui expresso. Então temos aqui uma equação do segundo grau, então vamos lá encontrar o delta e depois o A, ok? E antes de fazermos isso, vou estar multiplicando ambos os lados da equação por 2 sobre K. Então vai cortar esse K com esse 2 e vai aparecer aqui o 2K nesse termo e o 2K nesse outro termo aqui. Então, apenas agora calcularemos o delta e em seguida o A, tá certo? Então, resolvendo aí a equação do segundo grau, nós temos aqui delta, né, que é o B ao quadrado menos 4AC. Então, o nosso B aqui é o menos 2mgk, isso ao quadrado, menos 4A, o A vai ser igual a 1, né? O A da equação do segundo grau, e o C é todo esse termo aqui, tá certo? Então tá aí como aparece aqui o menos 2mgh dividido por K. Então o nosso delta, né, elevando esse termo aqui ao quadrado, vai aparecer então 4m2g2 dividido por K2, e esse menos 2 multiplicado por menos 4 vai aparecer o mais 8, como aqui está. Mais 8 mgh dividido por K, ok? E aí o A, que é o menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, vai ser o quê? O meu menos B vai ser menos com menos, vai dar um mais, como aqui está, né? Então 2mg dividido por K. Mais ou menos o delta, tá aqui o deltinha. 4m2g2 sobre K2 mais 8mgh dividido por 4
tudo isso dividido por 2A. Como aqui o A é igual a 1, então está aqui, só dividido por 2, ok? Então, esse 2 vai cortar com 2, aí vai ter um meio aqui que vai entrar dentro da raiz, que vai cortar com aquele 4. Então, vamos lá fazer aqui devagarinho. Então, colocando o MGK em evidência, porque notem que aqui vai ter um M2G2K2. E aí, se eu colocar esse camarada MGK em evidência, né? Então, eu posso escrever como aqui, dado na equação 1. MGK, que multiplica 1, que é devido a esse camaradazinho aqui, mais ou menos raiz de 1 mais 2HK sobre MG. Então, agora, né, como a questão solicitou a amplitude de oscilação do prato, e como boa parte da elongação dessa equação 1 aqui que eu acabei de escrever é devido ao peso da massa do pão, dada por... Então, a gente tem que descontar esse camaradazinho. Tá? Então, vamos lá. Então, a força-peso naquela situação, que é uma situação antes dela retornar, né, essa força restauradora vai querer trazer a mola para a situação de equilíbrio, né? Então, temos aí que a força-peso igual à força restauradora da mola, né? Então, a força Fg igual a Fk, e aí, então, temos aí, substituindo, né, Mg igual a K A', né? Eu estou colocando esse A' porque daqui a pouquinho eu vou estar calculando a diferença um delta de A, que eu vou estar diminuindo esse A da resposta do A' que eu vou estar encontrando com essa expressão. Então, temos aí que a A' vai ser Mg dividido por K, né? Colocando em evidência. E aí, portanto, a amplitude de oscilação do prato, né, vai ser o ΔA, ele vai ser o A menos A'. Então, vai ser a equação 1 menos a equação de número 2. Tá certo? Então, substituindo esse camarada e esse aqui, nós finalmente encontramos aí a resposta, que é dada por Mg dividido por K, que multiplica a raiz de 1 mais 2HK dividido por Mg. Então, notem, pessoal, essa é o que a questão nos solicita, a amplitude de oscilação do prato, é a equação de número 3. Em momento nenhum da minha solução, eu utilizei os conhecimentos que aprendemos nesse capítulo correspondente à parte de oscilações e movimento harmônico simples. Eu apenas utilizei conservação de energia e aplicação da segunda lei de Newton, tá certo? Então, essa é uma forma de resolver. Vou resolver agora de outra forma, justamente para colocar em prática os conhecimentos abordados nesse capítulo. Então, vamos lá. Então, vamos resolver de outra forma essa mesma questão, né? Uma outra forma de encontrar a amplitude de oscilação nessa questão é utilizando a solução da equação de movimento, né? Então, a velocidade com que a massa do pão se choca com o prato da balança, né? Então, eu vou estar da minha ilustração, eu vou estar agora investigando essas duas situações, né? Tomando a situação intermediária, que no caso anterior, da primeira forma de resolver a questão, eu apenas peguei a inicial e já com a mola deformada. Agora vamos passar aí pela situação na colisão, tá certo? E aí vamos encontrar a velocidade e a posição desse oscilador, as condições iniciais, a velocidade inicial e a posição inicial. Então, começando com a velocidade, né? Ela vai ser dada por quem, né? Então, considerando aquela situação, mais uma vez, utilizando a conservação da energia no instante inicial e no instante lá da colisão. Então, a gente vai ter, né, potencial mais cinética e potencial mais cinética, ambos lados da equação, para o instante inicial e o instante da colisão. E aí, o que a gente vai ter no instante inicial, como a gente já discutiu, vai ter só a potencial elástica, mgh, e no instante onde essa massa chega aqui no prato, toda essa energia potencial vai ser convertida em energia cinética. Então temos aí o mv2 sobre 2, tá certo? E com aí você pode cortar os m's e determinar o v como raiz de 2GH, dada aí pela equação de número 4. Então, essa velocidade é a velocidade inicial do oscilador, tá certo? É o v de zero aí do oscilador. E aí, como eu acabei de destacar, né, sendo essa a velocidade inicial do oscilador. Então, vamos agora encontrar outra condição inicial, que é a posição inicial desse oscilador. Então, o momento do choque corresponde à posição inicial do oscilador, que é o ponto de equilíbrio em que a força-peso se iguala à força elástica. Então, a gente vai estar utilizando aqui
o que a gente acabou de escrever há pouco, né? A força Fg igual a F de K, tá certo? Onde o Fg é mg e o F de K é kx. Estou só apenas aqui repetindo e a gente encontra aí um x inicial dado por mg sobre k. Então, esse aqui é a minha posição inicial do oscilador. E esta aqui é a minha velocidade inicial do oscilador, ok? Então, as equações 4 e 5 correspondem às condições iniciais do meu oscilador. Então, agora sim, nessa forma de resolver, eu vou utilizar o conhecimento do capítulo sobre a parte de oscilações, que é justamente eu vou estar escrevendo a equação do deslocamento, né? o x de t. Então, o x de t vai ser um A cosseno de ômega t mais φ, tá certo? Então, a solução do oscilador harmônico simples é x de t igual a cosseno de ômega t mais um φ. E aí eu vou estar utilizando a posição inicial e a velocidade inicial para estar encontrando o que a questão nos solicitou, a amplitude de oscilação. Então, vamos lá. Então, as condições iniciais, né, são as equações 4 e 5, como eu falei, para a velocidade e posição respectivamente, e aí com isso nós determinaremos a amplitude. Então, vamos lá. Então, para a posição inicial, né, então seria o x de t igual a zero, aí eu só estou substituindo aqui o t por zero, tá certo? Então, vai ser a cosseno de ômega vezes zero, mais φ, que por sua vez é igual a esse camarada, mg sobre k. Mas vamos escrever logo da velocidade inicial. Então, a velocidade inicial, então, derivando esse camarada uma vez, a derivada do cosseno é menos o seno, e a derivada do argumento vai dar ômega. Então, isso vai corresponder menos ômega a seno de ômega t mais φ, só que essa eu já estou substituindo para t igual a zero. Então, por isso que apareceu um zerozinho aqui, ok? E aí, né, a posição inicial é a equação de número 5. Então, está aqui, já tomando nota, rotulando isso como equação de número 7. E a velocidade inicial é o raiz de 2GH, tá certo? Então, substituindo aí o raiz de 2GH. Então, pronto. Então, tenho aí essas duas equações 7 e 8, que correspondem às minhas condições iniciais. Então, vamos trabalhar aí com elas. Então, o que nós vamos fazer agora é, vamos elevar, como aparece essa raiz quadrada aqui na equação de número 8, então o que eu vou fazer, e tendo em vista que tem um cosseno e um seno, então eu vou elevar ambos os lados da equação, tanto da 7 quanto da oitava, ao quadrado e depois somar para poder estar utilizando a identidade trigonométrica, né, que o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, e aí facilitar a nossa vida, ok? Então, elevando ambos os lados da equação e somando, nós teremos o quê? Só que, como tem um ômega aqui na equação de número 8, então, na equação de número 7 também multiplicaremos por ômega ao quadrado, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ok? Então, nós teremos o quê? Multiplicando por ômega ao quadrado a equação de número 7 e elevando ao quadrado, né? Então, isso é, multiplicando por ômega a equação de número 7 e elevando ambos os lados ao quadrado, nós teremos, para a equação 7, ômega ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Para a equação 8, por lado esquerdo, teremos ômega ao quadrado, um quadradozinho aqui, seno ao quadrado de φ. E o lado direito teremos, então, um ômega ao quadrado, m ao quadrado, g ao quadrado, dividido por k ao quadrado, tá certo? O lado direito da equação 8, o 1 sobre 2 multiplicado por 2 vai dar 1, então isso vai dar mais 2GH, ok? Então, só colocar aqui logo esse quadradozinho aqui, tá certo? Deixar aqui logo registrado essa pequena correção. Então, nós encontramos o que, né? Então, dando continuidade, agrupando aqui o cosseno ao quadrado com o seno ao quadrado, então colocando em evidência o ômega ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, e do lado direito eu só repetir ômega ao quadrado, m ao quadrado, g ao quadrado, dividido por k ao quadrado, mais 2GH, ok? E aí, isso aqui vai dar 1, né? Isso aqui corresponde a 1. Então, multiplicando ambos os lados da equação por 1 sobre ômega ao quadrado, então vai cortar com esse camarada, vai cortar com esse, vai aparecer um ômega ao quadrado aqui, ok? E aí, lembrando, né, que o ômega ao quadrado é k sobre m, então a gente pode brincar com esses termos e encontrar o que eu vou estar escrevendo agora. Então, só um instantinho.
então encontrar a mesma expressão do caso anterior, né? Que a amplitude vai ser mg dividido por k, que multiplica a raiz de 1 mais 2kh dividido por mg, ok? Então, pessoal, resolvi de duas formas diferentes. Uma que nem utilizamos nenhum dos conceitos aqui abordados nesse capítulo da parte de oscilações, então só utilizando o princípio da conservação da energia, e outra utilizando a conservação da energia mais a equação do movimento, né, do deslocamento, o x contra t de um oscilador, e as condições iniciais determinamos aí a amplitude, ok? Então, com a amplitude em mão, independentemente se for o método 1 e o método 2, vamos agora responder o item B, que pede a energia total do oscilador. Então, a energia total do oscilador é dada por, como eu já discuti no começo da solução da questão, é K A ao quadrado sobre 2, onde esse A é o A da amplitude do item A, ok? Então, teremos K ao quadrado dividido por 2, e é só substituir a equação de número 9 aí nessa expressão da energia. Então, substituindo, né, nós encontramos que K sobre 2, então o A ao quadrado, está aqui ele ao quadrado. Então, vai aparecer o M2G2K ao quadrado, está aqui, e a raiz vai sumir, ok? Então, pronto. Então, agora eu vou só cortar esse K com esse quadradozinho aqui e obter finalmente aí minha expressão que corresponde tipo um termo de energia potencial, mgh, mais essa outra contribuição m2g2 sobre 2k, tá certo? Então, sendo essa a nossa energia total do oscilador. Então é isso, pessoal. Com isso nós respondemos o item A de duas formas diferentes para encontrar a amplitude do oscilador, e com a amplitude do oscilador em mãos respondemos o item B, que é calcular a energia total, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.